Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos. Estou aqui para falar de um assunto extremamente aleatório, né? Bom, recentemente, assim, já faz, sei lá, um ano, eu me mudei, né? Minha vida inteira eu nunca morei em condomínio nem apartamentos. Eu sempre morei em casas. Casas de aluguel, né? Nunca em bairro extremamente rico. E hoje eu também moro numa casa, né? Moro numa casa numa rua normal, enfim, nada muito luxuoso. E assim, essa casa aqui já teve outros donos e tudo mais. Essa casa tem 3 andares, né? E assim, por ser uma casa que já, assim, da época que foi construída até hoje, ela tem cerca de, sei lá, uns 40 anos de idade, né? E aí, eu vejo que essa casa, ela tem umas rachadurinhas ali, umas coisas, o que é normal nas construções, pelo que eu vi, e o que importa mesmo, segundo as pessoas, é a estrutura. A estrutura da casa, que seria aqueles pilares de concreto com concreto armado, né? Que no caso tem vergalhões, tem ah, não treliças, mas tem o vergalhão mesmo, tem aço, ferro dentro do concreto. Forma essa estrutura ultra resistente, né? O concreto armado ele é essencial para as construções civis hoje, se forem feitas em concreto. Tem construção que não é feita em concreto. E aí, vendo essas rachaduras assim, eu fico pensando, cara, eu tenho 22 anos de idade, né? Por quanto tempo eu pretendo morar aqui? Essa é a primeira coisa que eu me pergunto. E aí eu falo, cara, existe uma grande possibilidade de que eu não more aqui minha vida toda. Porém, eu não quero me mudar. Ninguém quer se mudar, sabe? As pessoas querem morar o máximo que elas conseguirem nas casas, assim, elas ninguém, é raro são as pessoas que se mudam já pensando em se mudar de novo. Isso é um problema gigantesco, é uma dor de cabeça, é móvel que sai do lugar. Nossa, pra me mudar pra cá, teve que arranhar a geladeira, pra subir com o sofá foi difícil, foi uma tristeza, né? Então, é isso. Ainda mais quando você mora num lugar que, tipo, não é bem projetado, e aí você tem que subir com as coisas na corda, como foi o meu caso, inclusive. Enfim. Mas uma coisa que me desperta um certo medo, às vezes, é sobre a qualidade de construção, porque essas construções de bairro, assim, elas são feitas por o pedreiro que você contrata, e é um pedreiro que às vezes é experiente, às vezes não, tem toda aquela coisa, às vezes economiza no material, às vezes não. Tem muito profissional aí meio, né, nesse ramo, né? Tem muita gente boa, claro, mas tem muita gente também que, né, pensa que tá fazendo alguma coisa certa, mas não tá fazendo uma coisa certa. Isso me desperta um certo medo, porque assim, eu me questiono quanto tempo essas construções vão durar, quanto tempo a minha casa vai durar. E aí, pensando nisso, eu perguntei pro ChatGPT, né? Eu dei todo esse contexto para ele e perguntei para ele quanto tempo ela duraria, quanto tempo as casas durariam, né? E aí, segundo ele, de 10 a 20 anos, quase todas ainda estarão de pé. Que é uma boa notícia. Essa aqui, se fosse cair com 20 anos, já teria caído. De 30 a 50 anos, muitas com rachaduras, reformas e reforços, né? Ou seja, ela vai deteriorando, né? De 60 a 80 anos, só as melhores serão mantidas, né? E aí ele para de dar datas aproximadas e ele fala, ó, desabamento súbito, raro, geralmente ligado a solo ruim ou intervenção errada, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Casa desabar, né? Desabamento súbito, do nada ela cai. Ou o solo, o alicerce, está muito mal feito, né? Ou está rolando um enchente, né? Que seria a intervenção errada, ou uma reforma do seu vizinho. Inclusive, eu já vi esses vídeos na internet, que eles cavam ali, eles vão construir um muro, sei lá o quê, e aí eles, sei lá, não fazem um muro de contenção, né? E aí eles acabam desestruturando o alicerce da tua casa, né? Que tem terra embaixo da sua casa, eles vão, cavam um buraco, escavam tudo praticamente a 90 graus, e aí essa erosão do solo vai fazendo com que sua casa acabe, né? Já era. Acontece, né? Mas aí me veio na cabeça, cara, assim, eu nunca vi pessoalmente, e olha que eu moro por esses bairros aqui onde eu moro, na minha cidade, não é a região mais nobre do mundo, né? Tem muita comunidade por aqui, no sentido de, tipo assim, muitas casas construídas, né? Aquele layout mesmo, assim. Só não é tão ruim quanto algumas comunidades realmente do Rio de Janeiro, assim, que o pessoal constrói em todo lugar, né? Mas, enfim, aqui tem bastante dessas coisas. E eu nunca vi uma casa cair. Eu nunca vi uma casa, tipo, pô, caiu. Só que depois de colocar essas coisas na minha cabeça, de medo,
da qualidade da construção, eu saí pela rua. E eu comecei a observar a casa das outras pessoas, né? Muitas casas, elas têm piso, né? Então, o cara coloca ali cerâmica na frente da casa para ficar bonitinho, faz uma pintura. Normal, é o cuidado básico. Só que, principalmente das casas que não têm esse cuidado básico, você consegue observar rachaduras, principalmente no concreto. Uma rachadurazinha aqui, uma rachadurazinha ali. E aí você fica se questionando, poxa vida, rachou, né? Quanto tempo será que essas casas duram, né? Será que elas duram mais 60 anos? E se elas não duram 60 anos, o que que faz? Tipo, como é que elas acabam, sabe? Porque na maioria dos lugares, assim, a habitação hoje em dia é um problema muito grande. Pessoas não, muitas vezes não têm onde morar, cara. Tem gente que vai ficar pagando aluguel a vida toda e não vai ter condições de juntar dinheiro pra comprar a própria casa, né? Nem que se financie. Algumas pessoas não vão ter essa chance. Porque a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais caras, ainda mais falando no sentido de no ramo imobiliário, né? Tá difícil comprar comida hoje em dia. Imagina comprar uma casa, cara. Então, as pessoas, elas realmente às vezes têm que mudar para essas casas, né? Que não são casas criadas do zero, construídas para elas, ou aquele projeto, comprei um apartamento na planta, sabe? Esse tipo de coisa não é isso, muitas vezes. É uma casa que já existe, foi construída por um pedreiro de bairro ali, que pode ser bom, pode ser ruim, que já tá de pé há, sei lá, 30 anos, 40 anos, 20 anos, 50 anos. Tem uma rachadurazinha ali e ali. Às vezes você nem consegue reformar, né? Por exemplo, essa casa aqui que eu tô, eu tenho que trocar o telhado, ou fazer uma reforma no telhado, porque quando chove dá uma certa infiltração. Isso dá um trabalho absurdo, porque tem que realmente subir lá em cima, ver, eu não sei como a casa foi feita. É, enfim. É, até me perdi um pouco na linha de raciocínio aqui. Assim, e aí me dá um certo medo, nesse sentido de que, pô, a casa vai cair? Se ela vai cair, em quanto tempo ela vai cair? E por que que ela cai, né? Segundo uns vídeos que eu tava vendo de construção civil e engenharia, antes da casa cair de fato, ela dá muitos sinais. E a rachadura é um sinal. Não que a casa rachada vá cair, não é isso. É que assim, ela vai talvez dar uns estalos, ela vai dar uma rachadura muito forte, que abale a estrutura, né? Os pilares, né? Os pilares, a estrutura da casa, se ela estiver comprometida, se ela começar a ficar com rachaduras ali, já vai ter um problema, né? Então, assim, são muitos sinais que o concreto armado dá antes de fato ele cair. E isso é uma coisa muito boa. Que bom que existe concreto armado, né? É a salvação do povo brasileiro. Mas, assim, um dia vai acontecer. E talvez eu esteja sendo extremamente ansioso por me preocupar com algo assim, né? Tipo, geralmente as pessoas estão preocupadas com coisas mais do dia a dia, não com, pô, que dia que a minha casa vai cair. Talvez eu seja meio doido por pensar esse tipo de coisa. Mas é isso. Sabe de uma coisa? Sabe como é que eu vou encerrar esse vídeo aqui? Eu vou dizer o seguinte. Cara, nada é nosso. Tudo vai acabar. Se o concreto ele tá com data programada para que ele caia, né? Então assim, você não mora num grande edifício público que vai sofrer reformas ali de engenheiros qualificados. Você mora numa casa que com o tempo sem reforma existe a possibilidade de que ela caia, né? Caia ou que aconteça alguma coisa que torne inabitável ali, perigoso de se morar, né? Pois bem, cara, talvez nem valha a pena se preocupar com isso porque nada disso é seu. Você vai morrer provavelmente antes dos 100 anos de idade, você não vai levar nada disso. Então, no final das contas, você tá morando de aluguel, entre aspas, porque não é seu. Inclusive, eu deveria gravar outro vídeo sobre isso, né? Sobre o conceito de propriedade privada, né? É denominado propriedade privada tudo aquilo que te pertence, né? Que você tem posse. Mas no final das contas, você vai ter posse daquilo durante a sua vida, a sua estadia aqui na Terra, né? E talvez, assim, cara, você vai viver algumas décadas e acabou. Talvez você nem tenha que se preocupar com as coisas, né? Talvez existam coisas mais importantes na vida pra se preocupar. Enfim, é isso, né? É isso. Ah, tchau, tchau. Até breve.